Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus amigos. Eu nem vou perguntar se vocês estão me ouvindo, porque parece que a gente está aqui em alto e bom som. Boa noite mais uma vez. Quero agradecer a presença de todos vocês. Agradecer também o generoso convite que a casa me fez através da Sandra, para que pudéssemos nos reunir nessa noite reflexionando sobre algumas considerações, cogitações que trazemos aos amigos e às amigas a respeito do Evangelho. Naturalmente, uma data festiva como essa que todos têm celebrado durante essa semana enseja motivos igualmente de celebração ao trabalho e ao aprendizado. Alcançar 80 anos de construção e edificação de uma casa espírita exige de todos os membros e componentes a ela vinculados responsabilidade, compromisso, determinação e muito trabalho. Trabalho tem sido para nós espiritistas a tônica transformadora. E por conta disso, festejar 80 anos de uma casa espírita é igualmente celebrar em nós mesmos um permanente convite ao trabalho. Parabéns a todos vocês, parabéns ao corpo diretivo da casa. Esperamos mesmo que o trabalho se perpetue durante todo o tempo. Que embora as instituições se transformam, o trabalho em nome do Cristo é ininterrupto. E esse é o convite que a doutrina espírita tem nos feito regularmente. Portanto, que Jesus nos abençoe mais uma vez na noite de hoje. Édipo Rei é uma peça de dramaturgia grega. Ela é bastante antiga e foi escrita por Sófocles, dramaturgo grego dos mais respeitados e estudados até os dias atuais, inclusive. Quando o filósofo grego Aristóteles escreve uma de suas obras intitulada Poética, nela Aristóteles vai afirmar que Édipo Rei é aquela obra da dramaturgia grega que mais exemplifica a tragédia grega. Aqui reúne mais elementos que objetivam o alcance da tragédia, que é, antes de tudo, segundo Aristóteles, purificar o sentimento humano. Ele vai dizer que Édipo Rei apresenta dois grandes elementos purificadores do sentimento: o temor e a compaixão. Aliás, estes dois elementos deveriam estar igualmente presentes em todas as tragédias gregas. Édipo Rei conta um dos dramas que conhecemos na atualidade, que é inclusive estudado pelas forças da psicanálise e outras expressões da sabedoria humana, especialmente nos campos psicológicos e filosóficos. Narra a trajetória de Édipo. Laio era o rei de Tebas. E como rei de Tebas, casado com uma belíssima esposa de nome Jocasta. Ambos
tinham tudo que uma família pode aspirar, mas não tinham filhos. Laio decide, juntamente com Jocasta, procurar o oráculo de Delfos, a fim de que o oráculo talvez pudesse vaticinar a sorte futura da família. Se dirigem ao oráculo e lá eles são advertidos. O oráculo acaba dizendo que, caso eles tivessem um filho, ali nasceria toda a miséria e destruição do lar. Portanto, eles não deveriam ter filhos. Era a advertência e orientação do oráculo de Delfos. Entretanto, nutriam especial e compreensível desejo na formação de um lar. Acabam tendo um filho de fato. Entretanto, quando a criança nasce, Laio começa a sentir um peso na consciência, um remorso, um arrependimento, que acabam fazendo e forçando que ele abandone o filho recém-nascido. Decide então abandoná-lo num bosque longínquo. Carrega o filho até o bosque, fura os seus calcanhares, amarra-os colocando numa árvore, esperando que ele fosse morto por inanição, por algum animal, abandona-o ali e vai embora. Acontece que passava por ali alguns camponeses, que tão logo veem a criança, retiram-na da árvore e a levam para Corinto, e é entregue ao rei de Corinto chamado Políbo. Políbo cria aquela criança como se dele fosse filho. Lhe dá o nome de Édipo, que significa pés inchados, em função do estado em que a criança foi encontrada. Édipo cresce, educado com maestria. Entretanto, na sua vida juvenil, acaba sabendo que ele não é filho biológico de Políbo. Especulando a sua real origem, descobre que a sua família é de Tebas. Nada mais sabe sobre ela. Decide assim ir até Tebas para, quem sabe, conhecer e encontrar a sua família. No caminho de Corinto a Tebas, ele encontra com o pai biológico, Laio, que fazia uma viagem e passava pela mesma estrada. O vaticínio do oráculo afirmava que, caso Laio e Jocasta tivessem um filho, o filho haveria de matar o próprio pai e haveria igualmente de casar-se com a própria mãe. Era essa a desgraça que recairia sobre a família de Tebas. No caminho, portanto, que Édipo faz entre Corinto e Tebas, ele cruza com a carruagem de Laio. Então logo Laio o identifica
Laio, que não sabia que era seu filho biológico, exige que o viajante saia da estrada para que ele pudesse passar com a sua carruagem e sua comitiva. Diante do pedido feito com arrogância, com jactância, começa uma discussão, porque Édipo recusa-se a abrir caminho para a passagem do rei. O rei desce, eles iniciam uma luta, e ali Édipo acaba por matar o próprio e desconhecido pai Laio, o rei de Tebas. Continua sua viagem com destino a Tebas como se nada tivesse acontecido. Ele não sabia quem era aquele. No meio do caminho ainda, ele se vê frente a frente com a chamada Esfinge, que era um monstro mitológico, metade leão e metade mulher. A Esfinge era temida por toda a Grécia, particularmente por Tebas, porque ela não deixava que nenhum viajante se aproximasse da cidade. Lançava ali um enigma, e que caso esse enigma não fosse decifrado pelo viajante, ela, a Esfinge, o devorava. Decifra-me ou devoro-te. Laio, em frente à Esfinge, a Esfinge então lança-lhe o enigma: decifra-me ou devoro-te. Qual é a criatura? Pergunta a Esfinge mitológica a Édipo. Qual é a criatura que de manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 e à tarde tem 3? Édipo imediatamente diz: é o homem. É o homem e a sua própria trajetória de vida. Pois na sua infância, o homem engatinha usando mãos e pés. Ao meio-dia, na sua vida adulta, em plenitude, ele caminha sobre 2 pés, e à tarde, já na velhice, ele se utiliza de uma bengala, e por isso caminha usando 3 pés. Jamais a Esfinge tivera um enigma desvendado, e ela tira-se do precipício suicidando-se, porque Édipo decifrou o enigma. Édipo continua a viagem para Tebas, e lá é recebido como herói, sabendo mais tarde que o rei Laio havia sido morto. Por força das circunstâncias, Édipo acaba sendo coroado rei, e por consequência casa-se com Jocasta, com a própria mãe. Tem filhos. Mais tarde, uma peste se instala na cidade de Tebas, aniquilando a população sem piedade. Jocasta e Édipo, casados, ele rei e ela rainha, vão até o oráculo mais uma vez, quem sabe encontrando a cura da peste que se abatera sobre a população. O oráculo então acaba dizendo o drama, apontando que a peste viera por castigo dos deuses, porque Édipo era filho do rei, havia o matado,
e casara-se com Jocasta. Jocasta se suicida, Édipo fere os próprios olhos, enceguecendo-se. É um dos dramas e uma das tragédias das mais extraordinárias narrativas. Haveríamos aqui de encontrar todo um corpo de estudos que naturalmente a passagem mitológica pode mesmo nos favorecer. Entretanto, há um elemento em particular que eu gostaria de trazer como ponto de reflexão para todos nós. A figura da esfinge, especial e particularmente. É ela que durante a marcha de Édipo provoca-o, apresentando-lhe um enigma, como habitualmente ela fazia: decifra-me ou devoro-te. Ante o questionamento da esfinge, Édipo traz a reflexão da trajetória humana e de um panorama, muito embora extremamente conciso, limitado, um panorama evolutivo da criatura. Decifra-me ou devoro-te. Hoje, evidentemente, sabemos que a figura mitológica nunca existiu, mas que simbolicamente representa uma grande e permanente indagação para todos nós a respeito da própria vida que experimentamos e que vivemos. Porque a vida tem se nos apresentado como um grande enigma ainda hoje. E parece que a própria vida nos estimula e nos provoca igualmente, e tal qual fazia a esfinge: decifra-me ou devoro-te. E a criatura humana tem sucumbido diante do entendimento da própria vida, e por isso se vê permanentemente por ela devorado. E a criatura é devorada pelo tempo, é devorada pelo vazio existencial, é devorada pela falta de propósitos e expectativas existenciais, é devorada pela incompreensão da sua própria utilidade diante da vida e do mundo. É devorada e quando se dá conta de si mesma, o tempo passou e ela ainda não entendeu o sentido existencial de si mesma. E portanto vive uma experiência de vida limitada e circunscrita àquelas realidades não raro apenas objetivadas pelo hedonismo, pelos prazeres das sensações, pelas consequências da posse, pelo esforço e pelo trabalho em preencher a sua vida com coisas. E não raro, igualmente, a criatura coisifica-se. E vivemos um momento especial na humanidade, porque nunca sentimos-nos tão vazios existencialmente, nunca nos vimos tão sem propósitos. Realizada uma pesquisa nos Estados Unidos há uns anos atrás, dirigida por uma grande universidade. A pesquisa consistia de uma única pergunta, que era a seguinte:
diante da possibilidade de você encontrar-se frente a frente com Deus, que pergunta você faria a Ele? Era essa a pesquisa e era essa a única pergunta que o entrevistado deveria responder. Frente a frente com Deus, que pergunta nós a Ele faríamos? 46% dos entrevistados afirmaram que diante da possibilidade, a única coisa que perguntariam a Deus é: qual o sentido da vida? Podemos concluir, em termos da amostragem estatística, que metade ou quase metade dos americanos não sabem qual o sentido da vida. Ainda se perdem no entendimento sobre um propósito superior que lhes dê significância profunda. Poderíamos estender ainda mais, por livre exercício, de que, de uma maneira geral, a criatura contemporânea igualmente desconhece qual o sentido existencial e sente-se vazio, e sente-se inútil em propósitos superiores, porque não enxerga a fatalidade espiritual de si, porque a desconhece, a ignora ou a desacredita. Porque vê a sua existência comprometida entre o nascimento e a morte, portanto, essencialmente temporal, impermanente e transitória. Porque o seu empenho em viver quase sempre também se vê comprometido com uma vida fisiológica. A criatura come, bebe, dorme, faz sexo e procria. Uma vida essencialmente fisiológica. Entretanto, a vida deveria ser muito mais do que a temporalidade que ela se vê circunscrita, evidentemente. Mas não entende. Porque não somente não abstrai, mas porque não busca para si um sentido superior. No capítulo 10 do Evangelho de João, João narra a passagem em que Jesus, diante dos seus discípulos, de amigos, diz ser ele o bom pastor. Diz ele, Jesus: eu sou o bom pastor, e eu sou a porta das minhas ovelhas, e todos aqueles que por ela entrarão e sairão, e encontrarão novas pastagens. Porque eu sou o bom pastor, e das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Eu sou a porta. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Essa passagem chama-nos a atenção, sobretudo, e reconheçamos, amigos e amigas, não há uma única passagem evangélica que seja destituída de profundos e valorosos ensinamentos. Todas as expressões evangélicas trazem por si só
mensagens e orientações e lições e advertências, se não explícitas, por um lado, por outro, absolutamente simbólicas, porém igualmente expressivas. Esta, a do bom pastor, também traz evidentemente: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ora, poderíamos perguntar, mas já não somos nós vivos? Qual o sentido da afirmativa crística de que ele veio para dar-nos vida e vida em abundância? Ainda que de uma maneira superficial e rasa, nós poderíamos concluir daí que a vida que achamos que temos, ou que a vida que levamos, não é abundante, ou ainda falta algo em abundância. Que algo é esse? Por exemplo, a vida que Jesus nos oferece, a vida em abundância, que Ele não somente promete, mas que afirma ser Ele próprio dela portador, e por isso transfere-a para todos nós, é a abundância de sentido, é abundância de plenitude, abundância de valores, abundância de significado, é a plenitude daquilo que a criatura humana pode aspirar em termos de felicidade. E Jesus nos traz a sua própria vida como exemplo da abundância que Ele promete, e exemplifica, ensina. Entretanto, nós não conseguimos abstrair das lições de Jesus, e não falo a nós em particular, espiritistas, mas nós como humanidade, esta abundância de plenitude. Entretanto, em inúmeras outras passagens de Jesus, Ele nos convida, nos provoca, nos estimula a reflexões ainda mais importantes. Na parábola do bom samaritano, por exemplo, encontrada apenas no Evangelho de Lucas. Lembremos que aproxima-se um doutor da lei, que interroga Jesus, perguntando-lhe: mestre, o que devemos fazer para herdar a vida eterna? Jesus imediatamente, diante da pergunta feita pelo doutor da lei, que sabia a resposta, afinal de contas ele era um estudioso das escrituras antigas, de Moisés, da letra, portanto da lei, Jesus, respondendo-lhe, interroga-o: o que diz a lei? Como a lês tu? Ele então diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu espírito. Amarás igualmente a ti mesmo como a teu próximo. Ante a resposta correta, Jesus afirma: respondeste bem, faze isso e viverás. Como assim? Faze isso e viverás. O homem já não vivia? Evidente que sim. Mas que vida ele vivia? Nós não sabemos. E que vida Jesus propõe que ele viva? A vida abundante de sentido e de significado, de valores e essencialmente de amor. Entretanto, capciosamente, o doutor da lei, ainda não satisfeito, questiona o mestre querido: mas quem é o meu próximo? Jesus narra a incomparável, inesquecível e extraordinária, talvez a mais bela de todas as suas parábolas.
porque ensina o amor na sua plenitude, o amor desinteressado, a caridade sublime, a que todos nós somos convidados a realizar. Descia um homem de Jerusalém a Jericó quando ele foi assaltado por salteadores, que lhe despojaram de todas as coisas e que o agrediram, o violentaram e o deixaram semi-morto à beira do caminho. Passava por ali, Jesus, continuando a narrativa, passava por ali um certo sacerdote, que vendo-o, passou de largo. Igualmente passava por ali um levita, que igualmente vendo-o, passou de largo. Mas seguia de viagem um samaritano, que ao vê-lo se colocou sob os seus pés e, movendo-se de íntima compaixão, foi ajudá-lo. Untou-lhe as feridas com óleo e azeite, colocou-o sobre o seu cavalo e o levou à estrebaria. Lá chegando, cuidou dele a noite inteira. No dia seguinte, dirigindo-se ao taberneiro, deu-lhe 2 moedas, dizendo: cuida dele, e se ele precisar de mais alguma coisa, dê. Eu, na minha volta, lhe reembolsarei. Jesus encerra a narrativa, fixa o seu olhar no olhar do doutor da lei e pergunta: qual destes 3 te pareceu mais próximo do homem assaltado e jogado inconsciente na beira do caminho? Ele diz: aquele que com ele agiu com misericórdia. Jesus complementa a extraordinária lição: pois vai tu e faz o mesmo. O sentido existencial a que Jesus, portanto, nos propõe a realizar é a prática da doação sincera do amor que já possuímos em nós mesmos, doando a quem necessita e dando a nós mesmos significância existencial, para que a nossa vida faça sentido, para que nos reconheçamos a utilidade de nós mesmos, para que saibamos a que viemos. A pergunta é: para que estamos aqui? Não é porque eu existo, porque eu me reencarno, mas é para que eu estou aqui. E a pergunta para que promove em nós mesmos um aprofundamento da consciência. E nós começamos a buscar qual é o sentido da nossa vida. Porque viver é diferente de existir. O benfeitor Emmanuel, estudando essa temática, no livro Palavras de Vida Eterna, na lição de número 104, Existimos, vai afirmar: tudo o que sai do hálito criador de Deus existe. Existe a pedra, existe a planta, existe o animal, existe a criatura humana em diferentes posições evolutivas. Mas, Emmanuel conclui, viver é muito diferente de existir. Em sentido espiritual, existir é essencialmente diferente de viver. Para concluir, a vida é a experiência digna da imortalidade em nós. A experiência digna da imortalidade em nós. Essa é a definição de vida que Emmanuel dá nessa liçãozinha de Palavras de Vida Eterna. Existimos.
pensando sobre isso. Como imprimir na nossa vida a imortalidade? Se não através do permanente exercício da eternidade no nosso cotidiano. E o que isso significa? Colocar dentro da nossa vida aquilo que é de fato imortal. Indo mais além, imprimir em nossa jornada os valores imperecíveis e indestrutíveis daquilo que Jesus chamaria de tesouros do céu em nossa vida. Porque só aí nós encontraremos sentido para ela e poderemos viver verdadeiramente. Porque hoje existimos, temos inúmeras existências, mas a vida é uma só, esta indestrutível, como sabemos. Mas que sentido tem ela, amigos? Conta-se que um burrinho... Tem água aqui para mim? Conta-se que um burrinho retorna para sua casa. Então logo ele vê a mãezinha, ele abraça com força e com profundo amor. Diz ele: mamãe, mamãe, eu estou tão feliz, mamãe. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque eu entrei em Jerusalém e todos na cidade ficaram felizes com a minha presença. Eles me aplaudiam, eles me ovacionavam, jogavam perfumes, flores, palmas, estenderam um tapete de flores para que eu nele pisasse, entrando triunfa e gloriosamente na cidade santa. Mamãe, isso nunca aconteceu comigo na minha vida e eu sou tão feliz com isso. A mãe, como todas as mães, diz assim: bom, deve ter alguma coisa esquisita nessa história. Meu filho, pergunta ela, você estava sozinho? Aí ele falou: não, não, mamãe, eu carregava um homem, um certo nazareno, de nome Jesus de Nazaré. Ela fala: então, meu filho, amanhã você vai fazer o mesmo caminho que você fez hoje. Entretanto, você faz esse caminho sem levar ninguém e volte para casa. No dia seguinte, o burrinho faz a mesma trajetória, retorna para casa em prantos. Mamãe, algo aconteceu hoje porque eu fui tão ofendido, eu fui agredido, eu fui ofendido, me chutaram, mamãe, me bateram, me agrediram, me violentaram, me expulsaram a esconjuros da cidade, mamãe. E eu não sei o que aconteceu, porque ontem me trataram tão bem e hoje apenas me machucaram e me magoaram. A mãezinha olha para o burrinho querido e diz: meu filho, isso aconteceu porque sem Jesus você não passa de um burrinho. E nós? E nós sem Jesus? Não passamos do quê? Podemos nos perguntar. Podemos nos perguntar: sem a figura de Jesus em nossas vidas, quem seríamos? Onde estaríamos? O que estaríamos fazendo? Quais seriam as nossas aspirações? As nossas realizações? As nossas ideias? Onde nós estaríamos sem Jesus Cristo? Eu não sei quanto a vocês, mas talvez eu estivesse mesmo juntamente com esse burrinho da história, sentindo-me igualmente ele.
Jesus, na nossa vida, portanto, dá um significado ainda mais profundo, dilatando-nos a consciência, tal qual a doutrina espiritista tem nos favorecido. Entendemos com mais profundidade e lógica, portanto, os apelos do nosso raciocínio são nutridos por força do entendimento. E com isso, em dilatando-nos a consciência, a nossa realidade se transforma. E o nosso olhar muda. E a vida passa a ter outro significado. Hoje, para nós outros, a vida só tem sentido se pudermos dar algo de nós em favor daquele que não tem o mínimo que precisa, por exemplo. É quando fazemos o bem, não aquele que desejamos, mas aquele possível, aquele passível de ser realizado. E por conta disso, transformamos-nos de dentro para fora. E somos assim outras pessoas. E tal qual a narrativa, igualmente do Evangelho de João, onde Jesus ressuscita Lázaro. Recordemos, Jesus volta para Betânia, depois de 2 dias, sabendo que Lázaro estava doente. Chega à cidade de Betânia com Lázaro morto. É recebido pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, ambas muito amadas por Jesus, assim como Lázaro. A família de Betânia era muito amada por Jesus. Maria é a primeira a ter com Jesus, dizendo: Senhor, se tivesse chegado antes, meu irmão não era morto. Ele diz a Maria: teu irmão ressuscitará. Ela afirma: sim, ele há de ressuscitar, assim como todos nós igualmente haveremos no dia do juízo. Jesus diz: credes em mim? A resposta é afirmativa. Então ele diz: credes também no Pai que está no céu. Ele diz: onde está Lázaro? As irmãs indicam uma pequena gruta onde ele estava sepultado. A multidão estava ali. Jesus vai até ela. Marta se aproxima e diz: Senhor, meu irmão está morto, não há nada que possa fazer. Ele diz: Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E todo aquele que crê em mim em vida, jamais morrerá. Retira a pedra, ele diz para o povo. Senhor, já cheira mal. Retira a pedra. A pedra que obstaculizava a entrada à gruta, onde Lázaro estava sepultado, é removida. E Jesus ordena: Lázaro, vem para fora. E ante a multidão estupefata, boquiaberta, aparece a figura de Lázaro vivo. Jesus diz: desligai-o das faixas e deixai-o ir. É das mais expressivas afirmativas de Jesus aqui.
A ressuscitação de Lázaro, sabemos, trata-se de um fenômeno biológico conhecido e estudado por Allan Kardec, especialmente no Livro dos Médiuns, chamado catalepsia. A ciência, igualmente, nos dias atuais, faz abordagens científicas muito profundas sobre este o fenômeno da letargia, circunstâncias irmanadas que provocam a aparência da quase morte. Porque de fato a criatura, com o fenômeno biológico da morte e com o desencarne do espírito, com os laços que ligam o espírito ao corpo, não há mais o que seja feito. A criatura está morta. E ponto. Não era o caso de Lázaro. Não era o caso de Lázaro. Nós sabemos disso. E a lição de Jesus é: desligai-o e deixai-o ir, libertando-o das faixas que ainda o aprisionavam àquela vida morta. É como se Jesus ressuscitasse cada um de nós ainda aqui e ainda agora mesmo, dizendo: levantai-vos, desligai-vos das faixas e vão, requisitando-nos a coragem e a atitude em rompermos com as algemas que nos prendem ainda à inferioridade, que nos aprisionam e nos agrilhoam ainda à dor, ao sofrimento, ao egoísmo, à intolerância, à impaciência e todas as expressões dos vícios e vicissitudes que nós tão bem conhecemos. É como se com ele, evidentemente, a vida se renovasse e ressuscitasse-nos de nós mesmos, dando-nos uma outra e mais significante vida. É quando Jesus nos desenfaixa dessas inferioridades e diz: vão, toca a tua vida, segue em frente, como ele sempre fazia com todo mundo que ele auxiliava com tanto e profundo amor. Vá e não voltes a pecar. Vá e transforme a sua vida, dê a ela um outro sentido, dê a ela um outro significado, exigindo um despertamento que ainda nos falta, exigindo de nós uma conscientização que nós até e antes dele não tínhamos, mas que felizmente agora possuímos. E diante dessa conscientização, a pergunta é: e agora, José? O que fazer? Se não fazer da nossa vida o que é indispensável, necessário, importante, imprimir nela vida em abundância. Esse continua sendo o convite do Mestre Jesus. Entretanto, sem esse despertamento, nós não conseguiremos. Sem essa mobilização íntima, nós igualmente não conseguiremos o que tem nos faltado, portanto. Nós queremos mesmo decifrar o grande enigma da vida, ou continuaremos sendo devorados por tudo que está à nossa volta, sobretudo submetidos à força do tempo, sobretudo ignorando a realidade verdadeira, a que somos impelidos a experimentar fora
do corpo transitório que ocupamos. Esse é o convite do Cristo. E essa proposta que deveríamos imprimir agora mesmo. É verdade que felizmente temos feito isso. Mas muitas vezes nos desviamos da rota, muitas vezes nós não sabemos para onde ir. Muitas vezes escolhemos atalhos que não são, nenhum atalho é melhor do que o caminho completo, senão a ilusão de termos percorrido menor distância. Mas no caminho da vida não há atalhos. Esse deve ser percorrido com determinação, obstinação, perseverança, especialmente, em cada um de nós, com força de vontade e com coragem. A coragem para que despertemos para uma nova realidade existencial e sigamos confiantes e determinados. Gostaria de encerrar, amigos e amigas, trazendo um poeminha, espero que eu lembre, de Carmen Sinira, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulado Acorda e Luta. É mais ou menos assim. Desperta enquanto é tempo e atende à vida. Levanta-te e prossegue de alma erguida à celeste visão. Foge à escura mentira do repouso, porque ninguém nasce na terra para o gozo, nem para a quietação. Tudo se move pelos céus profundos, observa a dinâmica dos mundos do terrestre portal. Constelações e sóis no lar suspenso falam de Deus no espaço excelso e imenso, sobre a vida imortal. Repare em torno do teu passo lento, que tudo é luta, batalha, em movimento, serve o mar e serve a flor. Tudo é supremo canto da beleza, na evolução de toda a natureza, inflamada de muito amor. Desperta. Desperta e traze o coração robusto para o banquete sublimado e augusto da bondade e da ação. E desde a carne estranha e transitória ascenderás feliz de glória em glória ao templo vivo da ressurreição. Acorda e luta, Carmen Sinira, Francisco Cândido Xavier. Amigos e amigas, obrigado pela atenção, pela tolerância de todos. Desejo um ano repleto de boas realizações, de boas escolhas. Parabéns pelo aniversário da casa e que os amigos possam trabalhar doando o que há de melhor em si mesmos, sempre e ininterruptamente. Obrigado. Muito obrigado a todos.